Vamos falar então desse dinheiro ou a falta dele para o Botafogo. O Fernando falou sobre campo, só convidando vocês também, às 19 hoje, a gente tem o segundo Pluri em campo. Hoje, Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Internacional, vem conversar conosco também, junto com o Euler Vitor, nosso analista técnico, que virá aqui também falar conosco. Então, fica o convite e vamos para o relatório, Fernando. Vamos para o relatório. Muniz, vamos direto naquelas melhoras e pioras lá, que é o quadro preferido ali. Quanto mais preenchido à esquerda, melhor, e quanto menos preenchido à direita, melhor, né? Tá aí o contrário. Por quê? Porque à esquerda estão as coisas que melhoraram, mais relevantes, e a direita que piorou, né? Então você vê, a receita subiu 17%, ponto positivo. A receita com venda de atleta subiu 41%, subiu para 41% para 38 milhões. Cara, 38 milhões está muito longe da altura do Botafogo. O Botafogo é um clube que tradicionalmente não vende bem, não frequenta bem o mercado. Esse ano foi um recorde, ainda um número muito baixo, né? Por conta dessa falta de tradição, do clube estar sempre precisando de dinheiro, vender mais barato, tal, a questão da formação, né, e tudo mais. Mas é uma preocupação que hoje o Botafogo tem, que não tinha no passado, e que hoje o Botafogo tem. Isso leva um tempo para surtir efeito. Já surtiu. Mas vamos comparar com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vendeu 100 milhões de reais ano passado a mais que o Botafogo. 100 milhões de reais a mais que o Botafogo, só de jogador. Depois a gente vai passar nisso. Match Day subiu 38% para 16 milhões. 16 milhões é metade do Bahia, tá? Só para vocês terem ideia. Metade do Bahia. Receita com marketing comercial caiu pela metade para 9 milhões, número muito baixo para a tradição do Botafogo. E relação dívida líquida sobre receitas totais caiu 10%. Caiu 10% para um nível de 3,85 vezes. Quer dizer, a dívida líquida do Botafogo, não é o endividamento total, é a dívida líquida, né? Descontando aquilo que o clube tem a receber, a dívida líquida é 3, quase 4 vezes maior do que a receita. Tá? A média do futebol brasileiro, dos clubes, é 1,3 vezes. Quer dizer, na média, o Botafogo é 3 vezes mais endividado do que outro clube brasileiro, na média. Tá? 3 vezes mais endividado do que a média dos clubes brasileiros. Você consegue perceber o tamanho desse drama? O Botafogo é 3 vezes mais endividado do que a média dos clubes brasileiros. E os clubes brasileiros, vocês já sabem que já são, os bichinhos já gostam de uma dívida, né? Pois bem, é aqui que está o centro da questão. Isso é o quê? Isso é décadas. Isso não foi construído, isso é décadas. Nós não tinha problema trabalhista há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Esse estoque vem, né? E ele estoura e ele chega aqui nos dirigentes atuais que tem que lidar com isso e ainda arrumar dinheiro para botar um time dentro de campo. Receita com transmissão caiu 14%, do lado negativo, né, para 81 milhões. O endividamento subiu 7%, né, para um nível recorde. O Botafogo tem o maior endividamento do futebol brasileiro, aí acima de 800 milhões de reais. As despesas totais subiram 17% para 234 milhões, né? Em linha, subiu em linha com o aumento da receita. A receita subiu 17%, a despesa subiu 17%. Por que eu coloquei que a despesa é negativa, o crescimento de 17%? Porque um clube desse precisa ter um crescimento menor de despesa, porque ele precisa gerar algum superávit para poder fazer a curva, né? O problema é que quando você senta, aí quem está nos ouvindo pode pensar assim, pô, mas então só corta a despesa tal. A maior parte disso já está contratado. Quando você senta lá na cadeira, essas contas, elas são jogadas na tua mesa, só está aqui para você pagar. Elas já estão contratadas. Não é que o cara vai contratar isso e aí ele está gerando uma despesa nova. Não. Esse negócio, ele tem a sua própria inércia. Ele cresce sozinho. Com o quê? Com um custo financeiro desse negócio. 830 milhões de endividamento líquido te geram uma carga de despesa financeira e de pressão sobre o teu caixa diária. Você vai para... Fernando. Oi, fala, Mani. O Felipe matar Pereira, um leão por dia. Sobre essa questão do endividamento, Felipe Pereira ele pergunta assim, ó, é fácil uma empresa chegar e assumir essa dívida ou é sonho?
E até falaram aqui do exemplo do Bragantino, que pode ser um exemplo para o Botafogo. Você acha o Botafogo que o Botafogo pode atrair interesse de investidores sabendo dessa questão toda financeira? Então, vamos comparar com o Bragantino. A situação é completamente diferente. A estratégia da Red Bull, de muitos dos grupos que pretendem e que desejam e observam o mercado brasileiro para investir, é uma estratégia mais estilo Red Bull do que estilo comprar o Botafogo. Para os caras é o seguinte, o Bragantino é um clube pequeno, mas é um clube que não tem uma carga de endividamento como esse. É um clube, né, arrumadinho, vamos dizer assim, quase não tem dívida. Então você vai lá, se assume um clube desse, todo o dinheiro que você vai investir, ele vai para o futebol, entende? Porque esses caras, eles estão interessados, o Red Bull está interessado em ganhar campeonato no futuro, né? Eles estavam patinando com dificuldade para subir, compraram a vaga na Série B através do Bragantino e aí fizeram o trabalho já para ir direto para a Série A, né? Então o que eles queriam é o seguinte, um clube que eles possam formar, não tem torcida, o conceito deles é fã, não é torcida, né? Então eles na cabeça deles há outras receitas que são muito importantes se você estiver no topo das competições, por exemplo, transmissões, patrocínio que vem se você tiver exposição, né? Se você estiver disputando os melhores campeonatos, Jogador, né? Venda de jogador, principal, né? Então, para ele, match day, torcida, pay-per-view, compra e tudo mais, é uma receita que ele sabe que para ele vai ser menor. Mas essas receitas são 20, 25% da receita total de um clube. O grosso é premiações, cotas de participação, TV e menos aí um pouco patrocínio e venda de jogador, né? Então, para um clube desse, para vários dos clubes que estão olhando para o mercado brasileiro, eles querem pegar e falar o seguinte, tudo bem, eu vou investir 100 milhões de euros no clube, 800 milhões de reais, 700 milhões de reais. Né? O dólar sobe tanto que eu já nem sei se 700, 800, mas vai lá, 700 milhões de reais. Só que os caras querem pegar 700 milhões e falar o seguinte, vamos equacionar as dívidas aqui, eu vou pegar 10% dessa grana para resolver a questão financeira, para pagar a dívida. Eu vou pegar uma partezinha, o resto eu quero pôr no futebol. Eu quero investir no futebol. Porque se eu investir no futebol e não estiver pressionado com as minhas finanças, o meu time vai performar dentro de campo. Ele vai ter resultado, isso é natural, as receitas vão aumentar, e aí o passivo do clube vai ser administrável. Então, repara que o importante aqui, desculpa, é que o passivo não seja muito alto. O Bragantino não tem um passivo alto, o Botafogo tem um passivo muito alto. Eu acho que a melhor estratégia do Botafogo é seguir o projeto da Ernest Young. Desculpa, que é o projeto que antes você saneia o clube e depois você vai ao mercado. Legal, vamos avançar então, Fernando. Para as receitas aqui, você falava num crescimento de 17%. E aí tem o patamar histórico, né, do clube. Vamos olhar a distribuição disso, que é o próximo slide. Esse aqui, ó. Aqui na primeira parte a gente vê uma distribuição em percentual, tá? Para quem não estiver enxergando aqui, barra laranja, transmissão mais cotas de participação, amarela, marketing mais comercial, venda de jogadores, barra azul, match day, que é sócio mais bilheteria, barra cinza, e outras receitas, barra verde. Quase 50% das receitas do Botafogo vem de transmissão mais cotas, né, Fernando? Isso já foi maior, esse percentual já chegou a quase 70%. E aí a gente vê um crescimento aqui em venda de jogadores de 17 para 38 e pouquinho milhões. E a gente vê uma queda até nessa relação da transmissão e cotas. Como você avalia esse, até pelo potencial que o clube tem? Você falava do Match Day, Fernando. Aqui a gente tem, perdão, você falava do marketing mais comercial, 9 milhões. Bahia e Fortaleza arrecadaram mais de 20 milhões com marketing mais comercial. Você vê potencial nessa frente de receita para o Botafogo a ser explorado? O microfone, Fernando. É uma distribuição complicada, né, Munir, do Botafogo, porque você tem que ter um negócio mais bem distribuído, né?
é muita dependência de TV, né? É uma dependência Sim. muito violenta de TV, né? Você tem que, de uma certa maneira, neutralizar com as outras fontes de receita. Você não pode ter 50% vindo de TV, você não pode, de transmissões. Ah, mas isso, eu estou me referindo como estratégia de longo prazo. Para o momento, é até um pouco desejável, até que esse mix seja assim, porque a TV, ela vai fazer um diferimento, né, que significa assim, parcelar, renegociar os pagamentos de curto prazo, mas ela não vai cortar a tua receita. Ela não vai falar, pô, não, eu não quero mais pagar 700, eu vou pagar 300. O que ela está falando é o seguinte, ó, eu não vou pagar 700 porque eu não posso, eu vou pagar 300 agora, eu vou pagar 400 depois. É diferente, né? Então, para esse momento, é até um pouco importante, por exemplo, você não depender de bilheteria, porque a bilheteria agora vai a zero. Venda de jogador vai ser um grande problema. Mas isso é administração do pavor agora, do curto prazo, da terra arrasada, da dificuldade, do pânico que a Covid gerou sobre as finanças. Olhando estrategicamente no longo prazo, e o Botafogo vai passar pela Covid, você precisa ter um mix mais equilibrado, né? Você precisa ter, porque você precisa fomentar outras receitas. De fato, a receita do Botafogo vinda do torcedor é muito baixa, gente, é muito baixa. É um nível que, eu digo o seguinte, mesmo os clubes com um faturamento muito menor têm uma performance muito melhor do que isso, né? É esse gráfico aqui, a gente já volta para o anterior, é esse aqui, né, Fernando? Explica aí para o pessoal o que ele significa. Então, isso aí é a receita que a gente chama, aquela que vem direto do bolso do torcedor, são as receitas diretas, né? Então aí você tem pay-per-view, você tem licenciamento de produtos, você tem lojas, se for loja própria, né? Se o clube efetivamente tem resultado próprio com rede de lojas, você tem bilheteria, sócio-torcedor. Então, tudo aquilo que vem direto do bolso do torcedor. O torcedor tira do bolso e compra o produto ou o serviço do clube. Né? Não é um patrocínio, não é uma TV, não é uma venda de jogador. 43 milhões é o valor que o Botafogo teve de receita com isso no ano. Cara, é muito pouco. O Flamengo são 242 milhões. Mas o Bahia tem um número melhor que esse. Razoavelmente melhor que esse. O Fortaleza tem um número melhor que esse. O Fortaleza tem um número melhor que esse. O Fortaleza faturou praticamente metade do Botafogo no ano passado. Mas tem uma receita vindo do torcedor maior do que essa. É complicado, esse é um trabalho que tem que ser feito. Né? Enfim.